Fala pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós viajaremos pela vida e por algumas obras de Vincent van Gogh. Então, bora para a aula. Bem pessoal, como vocês estão? Nós nos encontramos agora pelo vídeo e na aula passada nós terminamos de ver o assunto desenho. Então nós vimos que os desenhos, eles servem para nos relaxar, mas servem também como profissão, servem como terapia. Vimos que nós podemos usar vários instrumentos para desenhar. Vimos ainda que o desenho pode ser de memória, aquilo que nós resgatamos, aquilo que nós conhecemos para fazer aquele desenho, e também de observação, quando nós vemos aquilo que nós queremos desenhar. Vimos várias técnicas de desenho digital, o cartoon, vimos o retrato falado, o desenho HQ, inúmeros desenhos. E por último, para finalizar o tema desenho, vocês socializaram as caricaturas. O que são as caricaturas que vocês fizeram? São desenhos que pegam características físicas ou características de jeito das pessoas e exageram para gerar uma imagem bem humorada. E cada um de vocês apresentou as caricaturas de vocês, que vocês mesmos fizeram. Bem, na nossa aula de hoje, nós vamos navegar, nós vamos entrar na vida do Vincent van Gogh, esse holandês que pintou telas tão coloridas e tão bonitas que nos fazem entender sobre luz, sobre cor e também faz a gente viajar nas obras dele. E é justamente essa viagem que nós faremos para conhecer um pouquinho da vida do Vincent van Gogh e também das suas principais obras. Para nós entendermos mais sobre a vida de Vincent van Gogh, nós vamos para uma outra dimensão agora. Bora lá! Sejam todos muito bem-vindos ao mundo de Van Gogh. Vincent van Gogh nasceu na Holanda no ano de 1853. A Holanda é um país que fica lá na Europa. Ele era filho de um pastor e tinha 5 outros irmãos. O mais próximo a ele se chamava Theo, que vai ajudá-lo durante toda a sua vida. Dos 16 aos 23 anos de idade, Van Gogh trabalhou na galeria de arte do seu tio. Foi lá que ele começou a ter contato com as obras de arte e tomou gosto pela pintura. Depois dessa temporada trabalhando para o seu tio, ele decide estudar. Tentou ser pastor, tentou entrar na Academia de Belas Artes, mas não conseguiu ficar muito tempo. Depois de uma briga com seus pais, eles decidem que não vão mais ajudar ele com dinheiro. E quem passa a ajudar Van Gogh é o seu irmão Theo. No início, as obras de Vincent van Gogh eram mais escuras. Observem a obra Os Comedores de Batata. Nela, ele retrata o trabalho honesto dos camponeses que produzem e colhem o seu próprio alimento. Observem essa tela, era mais escura. Eram assim que eram as pinturas de Van Gogh no início. Tudo isso vai mudar quando ele vai para Paris. Nós sabemos onde fica Paris. Isso mesmo, Paris é a capital da França. Nós vimos ontem na história da Bruxonilda. Nessa temporada em Paris, Van Gogh começa a pintar o seu bairro, o bairro de Montmartre. Ele observava as paisagens de onde ele morava e se inspirava para criar pinturas com cores mais alegres, como nós podemos ver nessas primeiras obras de Van Gogh desse período. Depois de um inverno muito frio, Van Gogh decide se mudar para o sul da França. Lá ele começa a ter as inspirações para as obras que nós vemos hoje. Essas obras coloridas inspiradas no campo, nos trabalhadores, nas flores, que são características de Van Gogh. Ele amava pintar ao ar livre. Pintava flores, como os girassóis, os lírios. Os girassóis de Van Gogh, por sinal, são muito famosos. Observem essa tela. A saúde mental do Van Gogh não era muito boa. Em um episódio de briga com seu amigo, ele corta a sua própria orelha. Vocês já ouviram falar desse episódio? Ele é bem famoso. Van Gogh corta a sua própria orelha com uma navalha depois de um episódio de briga com um amigo. A saúde mental de Van Gogh não ia nada bem e ele decide se internar em uma casa de repouso. É inspirado nesse momento que ele pinta uma das suas mais famosas obras,
A Noite Estrelada. Ele usou a memória da paisagem observada pela janela durante a noite para pintar essa obra tão famosa. Vamos observar a Noite Estrelada. Percebam as estrelas, o vilarejo. Observem a lua. Observe as cores que Van Gogh usou para pintar esse céu estrelado. Vocês conseguem ver? Qual o sentimento que essa obra passa para vocês? Observe cada detalhe dessa obra. Viaje por ela. Van Gogh morreu em outubro de 1890. Em vida, conseguiu vender apenas uma obra. O seu principal incentivador era o seu irmão, que tentava a todo custo vender as suas telas. Ele nunca abandonou Van Gogh. Algum tempo depois de sua morte, suas obras começam a ficar famosas e Van Gogh é hoje um dos principais pintores do mundo. Essa obra é marcada por cores, luzes, essas pinceladas mais grosseiras são a marca registrada de Van Gogh. Vamos agora entrar em uma das suas mais famosas obras, o Quarto de Aya. Esse era o quarto da Casa Amarela de Van Gogh. Estamos dentro do quarto. Observem as cores, a cama, os quadros na parede, a janela. Vejam que colorido! Esse era o quarto de Van Gogh em Aya. Vocês gostariam de dormir nesse quarto? Algumas das principais obras de Van Gogh nós vimos ao fundo, como A Noite Estrelada, O Quarto de Aya. Também são famosos os girassóis de Van Gogh, bem vibrantes, bem coloridos, a amendoeira em flor, que ele fez para comemorar o nascimento do seu sobrinho, filho de Theo, os lírios, o terraço do café na Praça do Fórum, o autorretrato de Van Gogh, que ele pintou vários ao longo de sua vida. Infelizmente, a vida de Van Gogh foi marcada por esses problemas de sua saúde, o que não impediu dele pintar tão belas obras. Vamos ver agora o que vocês vão fazer como trabalho de artes que vai valer a nota da nossa prova. Vamos ver? Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul, shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa viagem pelo mundo de Van Gogh? Viram que colorido? Se vocês quiserem saber mais, eu encaminharei no grupo de pais um livro que conta um pouco da vida de Van Gogh. Também encaminharei um link para que vocês possam fazer uma visita virtual ao Museu de Van Gogh em Amsterdã, lá na Holanda. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham aprendido mais sobre a vida de Van Gogh, esse pintor tão importante que não foi reconhecido em vida, mas que deixa um legado enorme para todo mundo. Espero que lá onde ele esteja muito feliz por todos nós, hoje, admirarmos as suas obras, suas cores, os seus sentimentos. Viva Van Gogh! Até a próxima aula. Tchau, tchau!